Boa noite. Boa noite. Deixa eu acertar aqui. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos entrevistar a terapeuta Vitória, a Vitória Gomes de Castro, que é a nossa terapeuta especialista em hipnose e particularmente em hipnose infantil. Mas antes de falar disso, eu vou pedir para que vocês sigam o nosso canal, para que vocês ativem aí as notificações, né? Ativem o sininho para receber as notificações do nosso canal com esses conteúdos relevantes. Se vocês acham que o conteúdo é interessante, divulguem, espalhem para os seus familiares, para os amigos, tá? Lembrando que eu sou Cissa Gomes, do Núcleo Clara Luz de Terapias Vibracionais, e todas as quintas nós estamos aqui com vocês para falar com especialistas, com terapeutas, nas mais diversas áreas, nos mais diversos segmentos da terapia holística, para que vocês possam ter acesso, né? Para que conheçam um pouquinho de todas as ferramentas que nós podemos utilizar em nome do autoconhecimento e também para auxiliar as pessoas, né, na sua busca, no seu caminho de desenvolvimento, tá bom? Ah, gente, uma notícia para vocês, uma novidade. Lá no Telegram do Núcleo Clara Luz, nós abrimos agora um chat para discussões sobre a apometria. Semanalmente eu vou colocar lá todas as ocorrências, né, durante as sextas-feiras, como se fosse uma espécie de relatório de tudo que acontece na apometria na sexta-feira. Conteúdos de importância para que vocês saibam a grandeza desse trabalho e mais ou menos para que a gente possa saber que tipo de situação foi tratada na sexta-feira, né, para que vocês vão se inteirando do nosso trabalho, ok? Então, a apometria, conteúdos para tirar dúvidas, tudo que for relevante em termos de apometria vai estar lá no Telegram e principalmente no chat, onde vocês vão poder interagir conosco também, tá bom? Boa noite. Boa noite, Jane. Bem-vindas. Eu já tô com a Vitória aqui. E hoje nós vamos falar especificamente da hipnose na infância, né? Na pediatria. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito de é possível trabalhar com hipnose em crianças, né? E a partir de que momento, em que situação a gente poderia indicar esse tipo de tratamento. E a Vitória vai mostrar pra gente um pouco da experiência dela e o quanto essa é uma ferramenta que pode e deve ser usada nas crianças, né, com benefícios incríveis, tá bom? Então, eu já vou chamar a Vitória para que ela possa chegar aqui juntinho para a gente conversar um pouquinho. Boa noite, Edson. Bem-vindo. Aí, por falar em hipnose em criança, acaba de entrar o Edson, nosso videomaker. Vitória, a hora que você puder, tá aí? Vamos lá. A Vitória, além de trabalhar com a hipnose, ela também é operadora de mesa apométrica, é uma terapeuta quântica, trabalha com florais, homeopatia, tá? E hoje ela vai falar um pouquinho da sua experiência com a hipnose, que eu sei que é a paixão da vida dela, né? Boa noite, Vitória. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom, Vicky. Bom, então vamos começar, né? Então, assim, a hipnose no adulto é uma coisa mais. A gente ouve muito mais,
é muito mais comum, pelo menos, né, soa mais comum. Agora, a hipnose na infância, você pode dizer para a gente se existe alguma restrição de idade? A partir de que idade é possível trabalhar com a hipnose? E antes disso, Vitória, dá uma explicação sobre o que é exatamente a hipnose, né, na infância. Porque as pessoas, quando se fala na palavra hipnose, já pensam naquela, né, no pêndulo que faz a pessoa dormir e por aí vai. Então, explica um pouquinho para a gente como é que é isso. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? A hipnose na parte infantil, a hipnose, na verdade, no geral, nada mais é do que a sugestão que a gente fornece ao subconsciente. Essa sugestão, para chegar no subconsciente, você tem que estar em estado de transe hipnótico. Então, assim, ela chega diretamente ao inconsciente. Ou naqueles estados em que nós não estamos muito acordados, despertos, estamos mais adormecidos ou distraídos. Geralmente a distração é uma fonte boa de introdução dessa informação, né? Dessa sugestão. A criança, ela até os 7 anos, ela vive na sugestão. Então, tudo que ela assiste, ela absorve, tudo que ela ouve, ela absorve, tudo que ela vê, ela repete. E isso é o padrão que ela começa a tornar como real. Então, ela absorve essa informação, né? Essa seria uma sugestão, que muitas vezes é positiva, outras negativa, e outras a gente não percebe que está fazendo com a criança. Então, ela absorve essa sugestão e ela não tem filtro, ela não tem a barreira crítica que o adulto tem. Isso é um propósito, na verdade, fisiológico, porque o cérebro da criança não está 100% formado. E justamente por não estar 100% formado, o lado racional da criança não é tão fortemente ligado ao inconsciente como é o do ser humano adulto. Então, a criança, ela responde melhor ao tratamento da hipnose porque ela absorve em totalidade aquilo que você fala para ela. Né? Ela não bloqueia nada. Tanto que a criança, ela não trava nada do que você diz. E ela não trava o que ela diz, né? Então, ela não tem aquela história de segurar a boca, né? Muitas vezes os pais falam, filho, não fala isso. Ou, nossa, menino, menina, de onde você tirou essas coisas? Porque a criança, ela não tem o filtro, né, do que sai. Da mesma forma, ela não tem o filtro do que entra, né? É claro que a criança, no decorrer dos anos, né, os pais têm a grande função como autoridades e como tutores mesmo, de ensinar essa criança a filtrar, mesmo que de forma imposta, o que é bom e o que é ruim. Por exemplo, não fale com estranhos, você não vai falar com estranhos, você não vai aceitar balinha, você não vai... Isso é uma informação que a criança não entende o porquê, mas ela aceita a sua ordem. E a ordem também é hipnose. Né? A sugestão e a ordem são formas de hipnose com as crianças. Por isso que elas repetem esse padrão, mesmo sem ter o grande entendimento do porquê preciso repelir estranhos, ou do porquê não posso comer uma balinha que um amigo está oferecendo, ou porque não posso isso ou aquilo. Então, é por isso que é importante a explicação. A criança, ela aceita a sugestão ou a ordem, dependendo do tipo da criança, dos pais. E aí você entra com uma explicação para que aquilo fique fortalecido dentro dela. Então, fica bem mais fácil a aceitação da criança. Ela já aceita tudo que você entrega, né? Então, isso, haja vista as grandes fantasias, né? Do Natal, da Páscoa, coisas que são lindas, e isso ela aceita muito fácil. Então, assim, ela vê a rena na árvore, ela vê a rena em cima do telhado, ela vê o Papai Noel passando por cima dela. Tudo isso ela vê, porque de fato ela está vendo, ela não está mentindo para você. Aquilo está dentro dela, a sugestão é inconsciente. E o inconsciente trabalha com a parte de imagens, a parte imaginativa, a parte criacional. Então, para ela, aquilo se mistura com a realidade. Então, é bem interessante. Funciona muito bem. Então, você está dizendo que a hipnose na criança seria até algo simples de ser feito? Extremamente simples, porque isso assim, de 0 a 7 anos, a criança não precisa estar em estado de transe para você fazer hipnose.
né? Basta você dar essa sugestão, claro, bem colocada, de uma forma que essa criança vai aceitar, já que cada criança é de um jeito, né? Cada criança tem uma idade específica, uma idade mental específica, uma criação diferente, então cada criança vai aceitar de um jeito. Tem criança, por exemplo, menino que gosta muito de caminhão. Caminhão, tive o caso de um paciente que gostava muito do caminhão do bombeiro. Então, ele adorava ver caminhão de bombeiro, e para ele, a figura máxima de autoridade era um bombeiro. Qualquer coisa que eu falasse que o bombeiro isso, o bombeiro aquilo, o bombeiro não sei o quê, para ele super funcionava. E, de repente, se eu falasse isso para uma outra criança, não faria sentido. Então, é só a gente primeiro entrar no mundinho, entender como essa criança interage, e é muito rápido, porque eles se apegam muito fácil ao terapeuta, né? Então, a gente entende como que ela interage e você faz a sugestão sem precisar do estado de transe. Isso já não é tão verdade crianças acima dos 8 anos. Aí você pode fazer um relaxamento rápido, porque a criança viaja muito rápido também, né? Então, ela vai e volta muito rápido desse estado. Até uns 14 anos, 15 anos. Aí, a partir dos 14, 15 anos, você trata como se fosse uma hipnose em adulto, ainda assim, tentando entender como que funciona esse adolescente, né? Já que ele precisaria do estado de transe, mas muitas vezes ele é rebelde, não aceita a ordem, ou às vezes ele é muito carente, precisa de um apego, precisa se sentir muito confortável, e assim por diante. Entendi. E assim, eu sei que você usa a hipnose na odontologia, né? Mas quais seriam as indicações no caso da criança? Quando é que um médico, um psicólogo, enfim, ou a mãe mesmo, deve procurar a hipnose? Quais são essas situações? Bom, a hipnose, na verdade, ela não existe uma restrição em relação à procura, né? Você pode buscar hipnose, por exemplo, para uma criança que não dorme, uma criança que chupa o dedo, uma criança que é agressiva, uma criança que morde, coisas pequenas, né? Desde coisas muito pequenas que incomodam os pais e o convívio social da criança, não basta simplesmente incomodar os pais. Ou algo que agrave a saúde da criança. Por exemplo, a criança que chupa, eu sou dentista, então a criança que chupa o dedo, eu sei o quanto isso vai deformar a parte óssea dela, né? A parte óssea da face. Pode agravar fala, respiração, consequentemente a formação dos ossos da face. Isso também pode prejudicar a parte ocular e assim por diante. Deglutição e vai até vir uma bola de neve. Então a gente sabe que chupar o dedo, chupar a chupeta não são coisas legais. Mas, muitas vezes, a criança não consegue se desvencilhar desse hábito. Então, a gente trata com a hipnose, a gente trata com floral coadjuvante da hipnose. Então, a gente faz bastante coisa para fortalecer bem essa sugestão, né? Outra coisa interessante de tratar com a hipnose é medo. Medo funciona muito bem. Então, a criança, ela tem a idade, a partir dos 5 anos, ela começa a ter mais medo porque ela fica mais questionadora. Né? A criança ela fica mais suscetível a entender que o mundo, ela começa a entender que o mundo não é assim tão simples quanto parece, porque ela começa a enxergar ao redor. E aí começa a ficar meio esquisito. Então ela fica com medo do escuro, com medo da mamãe não voltar do trabalho, com medo da mãe e do pai terem outra criança e não de repente não amarem tanto. Então a gente viu assim alguns filmes que mostram, por exemplo, a criança que vai ter irmãozinho e imaginou, lá dentro da cabeça dela, ficou imaginando que os pais iam abandonar ele mesmo e ficar só com o mais novo, porque o mais novo ia precisar dessa atenção. Então, esse medo do abandono é importante tratar com a hipnose e assim por diante. Então, diversos medos que são físicos também, né? Medo de ter dor, medo de agulha, medo de anestesia, medo de médico. Coisas que são mais físicas, você consegue enxergar, né? Medo de cachorro, medo de gato, tudo isso a gente consegue tratar com a hipnose. A única coisa que tem que ter a sensibilidade de entender que tratar o medo não significa que a gente vai acabar com a proteção da criança. Por exemplo, a criança que tem medo de cachorro, ela não chega perto de cachorro, o cachorro chega perto, ela grita. Você consegue tratar esse medo, mas não significa que ela vai ficar uma criança que vai abraçar todo cachorro na rua, que vai agarrar, que vai beijar, que vai... Não.
né? Então, tudo com muito bom senso. O pai e a mãe muitas vezes não entendem, né? Os tutores muitas vezes não entendem que é tudo tem um bom senso nisso, nessa evolução, né? Então, você trata uma coisa, trata a seguinte, porque geralmente vem mais de uma coisa acompanhada. Então, abandono, criança que sofreu abandono, que sofreu perdas muito graves, a gente consegue tratar tudo isso na hipnose. E coisas muito menores, como, por exemplo, a criança que não quer largar uma naninha e um cobertorzinho, nem para lavar. Então, uma criança que é muito apegada, a gente consegue transferir esse apego, tratar esse apego. É bem interessante. Dá para tratar basicamente tudo. Mas os pais costumam vir mais por conta do sono, chupeta e dedo. É mais dedo do que chupeta, porque a chupeta você tira, muitas vezes consegue tirar, e a criança não tem o hábito do dedo. Ela não tem esse hábito, então acabou. Ela sofre, mas acabou. E comida. Tem criança que não come de jeito nenhum, então os pais trazem para tratar essa parte de alimentação. Aí a gente sempre faz o tratamento coadjuvante com a próxima especialidade. Então, trata isso, pede para um nutricionista fazer acompanhamento. Trata outra coisa, pede para um pediatra fazer acompanhamento, um alergista fazer acompanhamento, e assim por diante. Entendi. Vi que tem uma perguntinha aqui, acho que é da Luana. É justamente falando da chupeta. Ela está dizendo que não sabe o que fazer para tirar a chupeta da filhinha dela. E aí, tem alguma dica? Ou tem que passar pela consulta, né? Se a ideia é buscar o terapeuta, se a ideia é buscar o terapeuta de hipnose, tem que levar mesmo por conta disso. Essas consultas são feitas assim. Primeiro a mãe fala, o pai, a mãe, o tio, tia, quem tiver assim disponível para levar a criança, vai lá e diz o que essa criança tem, no caso da chupeta. A mãe vai lá, relata quantas vezes por dia a criança pede chupeta, se ela passa o dia todo com chupeta, porque às vezes a chupeta é o menor dos problemas, né? Às vezes é o menor dos problemas. Essa criança passou por traumas, por isso, por aquilo, e aí a gente não adianta tirar a chupeta, porque a chupeta é o acolhimento dela. Então a gente tem que ir no que é profundo. Não vou tirar uma coisa superficial, tenho que entender, como eu falei, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade, tanto com os pais que pedem auxílio, quanto com a criança que vai para ser auxiliada. Então não adianta eu pedir, vou tirar tudo dessa criança de uma vez e vai ficar ótimo, vai ficar mas vai ficar ótimo para quem? Né? Para os pais, para a criança não vai. E aí é bem complicado, bem complicado. Mas a gente costuma fazer um trabalho a longo prazo em relação à chupeta com crianças menores, principalmente no caso de crianças que sofreram perdas parentais, ou mesmo que perderam avós, né, que eram muito apegados, ou que simplesmente sofreram traumas emocionais grandes para a idade tão pequena, né? Então a gente faz esse tratamento assim a longo prazo, vamos tratando tudo. E a última coisa que a gente faz é tirar a chupeta, porque geralmente nesses casos a chupeta é o escape, né? É o que faz essa criança muitas vezes não se autoagredir, tem criança que se agride. Você tira a chupeta, ela vai lá e faz outra coisa. É isso mesmo. Então, e assim, só lembrando, né, que tudo depende de como se percebe uma situação, né? Então, nunca é possível a gente avaliar, às vezes os pais, você falando agora, de repente a mamãe está ouvindo e fala, mas nunca aconteceu nada, não teve nenhuma perda, não teve nenhum agravo emocional, mas a gente não sabe, porque depende de como a criança percebeu, né? A gente vê às vezes, por exemplo, né, tivemos um caso de uma criança que começou a ter um comportamento autista depois de assistir um desenho. Ela não tinha nada, ela estava aparentemente bem. E um dia, assistindo um desenho, numa situação que estava acontecendo lá, ela começou com um comportamento, parou de falar, evoluiu mesmo como um quadro de transtorno de autista, e a gente foi descobrir que aquele foi o momento, né, que no bioalinhamento a gente chamaria de DHS, né, ou na medicina germânica, enfim. E ela, assistindo aquilo, despertou alguma coisa dentro dela, uma memória, e ela acabou ficando, tendo esse comportamento. E melhorou depois com a terapia e tudo mais. Mas, assim, em resumo,
É a percepção. Então, não precisa ter acontecido nada grave aos olhos dos pais, né? Mas a criança perceber essa gravidade numa determinada situação. É isso aí, Sim. Vicky. Tá. E aí, Vitória, como você recebe, né, várias crianças, assim, em questão de expectativa dos pais e o resultado que você tem para dizer? O que os pais esperam e É bem complicada essa parte, porque o pai e a mãe que buscam a hipnose para a criança, não é a criança que vai atrás do hipnoterapeuta, principalmente se ela for bem pequenininha. Então, eles vêm com um problema ou uma situação para ser tratada, essa situação, num geral, pode ser qualquer coisa. E eles têm uma expectativa de que aquilo melhore 100%. Mas eles não enxergam o que tem por trás daquilo acontecendo. Então, por exemplo, muitas vezes os pais querem crianças extremamente santas. Eles esquecem que, além de tudo, existe o comportamento deles, que influencia nessa criança, o comportamento da casa, que influencia nessa criança, a rotina ou a falta de rotina que essa criança tem ou não tem. Tudo vai influenciar em como ela vai agir. E, às vezes, a pequena melhora, que é a grande melhora para a criança, porque a criança é um ser muito pequenininho, qualquer coisa que ela faça de diferente do que ela está acostumada é uma melhora grande para ela. Mas, às vezes, aos olhos dos pais, aquilo é uma situação muito pequena. Então, geralmente, a expectativa do pai e da mãe é ter uma criança santa robozinho que faz exatamente aquilo que você manda. Isso não existe. Tivemos dois casos. Um caso foi bem interessante, porque os pais são bem esclarecidos, principalmente nessa parte. E a criança chupava dedo, pequenininho. E ele tinha outras questões, porque só chupava o dedo quando estava com a mãe. Com o pai não chupava dedo, com os avós não chupava dedo. Entre outras pessoas que cuidavam desse menino, e ele não apresentava vontade. Ele puxava o cabelo e chupava dedo. Então ele não tinha essa vontade quando estava com outras pessoas. Ele ia para o colo da mãe, isso ele fez na minha frente, que eu pedi para os pais trocarem ele de colo. Ele ia no colo da mãe, ele já deitava puxando o cabelo e colocava o dedo no céu da boca, empurrando mesmo. E então a gente começou a perceber que o comportamento dele era específico com a mãe. E fizemos um tratamento simples, fiz a hipnose, receitei floral também para auxiliar, porque ele não estava dormindo bem. Foi ótimo, começou a dormir super bem. Ele é uma criança muito receptiva, tem 2 anos. Foi bem legal, foi bem fantástico assim, a reação dele. E aí ele voltou para uma outra sessão, nós fizemos um retorno e conversando com a mãe, também descobri que ela teve traumas na gestação da criança. Ela sofreu perdas, né? Ela sofreu perdas emocionais no sentido de distanciamento. Não foram pessoas que faleceram, foram pessoas da família que se distanciaram. E essa criança sentiu tudo isso na barriga. Não adianta falar que não existe trauma intrauterino, porque hoje em dia a gente sabe que isso é muito grave, isso é muito forte. Então, tudo que a mãe vivencia na gestação pode sim passar para a criança e, novamente, cada um tem a sua percepção. Afinal de contas, a criança durante a gestação tem cérebro. A partir do momento que ela tem ligações neurológicas, né? Ela vai formando tudo e assim por diante. Então, ela vai se formando de acordo com aquilo. E as emoções são impulsos nervosos também. A gente sabe que de toda essa parte científica está provado que os traumas sofridos durante a gestação, né, são passados para a criança. Esse menino tinha medo da mãe ficar sozinha. E, ao mesmo tempo, ele tinha medo da mãe abandoná-lo. Porque foi isso que aconteceu com a mãe dele. Então, ele já se sentia traumatizado sem ter passado por um trauma. Ele já tinha uma vivência de algo que ele, em si, não vivenciou. Quem vivenciou foi a mãe, enquanto estava grávida dele. Então, nós também tratamos isso. E a mãe sendo tratada, o menino melhorou. Ele ficou ótimo. Então, assim, hoje em dia, ele praticamente não chupa mais o dedo, é muito raro. Mas, como eu falei, vai melhorar 100% de um dia para o outro? Depende da faixa etária, ele tem 2 anos. É normal e natural ele experimentar o dedo. Então, é uma fase normal. Só que ele estava demais, ele estava com uma pessoa. Isso a gente conseguiu tratar. Mas a parte natural, que é descobrir os dentes, os molares que estão nascendo, descobrir que a boca está ficando maior, descobrir o crânio, que a criança vai descobrindo,
essa parte, né, essa fase que é normal, a criança ela vai continuar fazendo, e tem que fazer, porque essa parte é saudável, né? Nós não estamos falando de nada adicional. Em compensação, tive uma paciente já faz uns 2 anos aproximadamente, vai fazer 2 anos. Essa paciente, ela já era adolescente com transtorno de personalidade. Esse era o diagnóstico do psiquiatra. Ela tinha transtorno de personalidade. Então, toda vez que ela se sentia ameaçada, ela virava, era uma criança que assumia o comportamento dela, e ela virava uma menina de 8 anos, aproximadamente, ou talvez um pouco menos, mas acredito que seja 8 anos. E ela virava essa menina e ela não tinha a memória. Então, era uma adolescente que toda vez que se sentia ameaçada, trocava de personalidade. E ela não tinha essa memória, como se ela recebesse assim saísse do corpo e outra pessoa tomasse conta daquilo. Ela não lembrava de nada, só depois quando ela via que ela não estava fazendo a mesma coisa, que ela não estava no mesmo lugar. Então estava começando a se tornar um comportamento perigoso. E ela começou a ter mania de suicídio. Não é assim, é o adolescente que tenta se suicidar, mas ao mesmo tempo ela não conseguia, ainda bem. Então ela tentou diversas vezes passar por suicídio, por dores, por coisas que ela gostaria, mas de fato a finalização do processo ela não tentou. E ela começou a se cortar. Porém, toda vez que ela se cortava, se machucava, né, se autoagredia, essa outra personalidade tomava conta para que ela não fizesse isso, segundo o que ela estava me contando. E os pais vieram atrás de mim, por quê? Porque essa vez que a menina fez isso, ela já estava com 18 anos, foi minto, 18 não, 16 anos, foi quando ela veio para mim, e ela tentou realmente um suicídio grave com estiletes, enfim, e os pais conseguiram chegar a tempo e evitaram que aquilo acontecesse. Ninguém viu nesse momento não tinha surgido outra personalidade. Então, aquilo que para os pais era assustador, começou a ficar menos assustador e mais cômodo, porque a menina tentaria o suicídio e ela não ia conseguir, já que ela teria uma outra personalidade que estaria protegendo. Então, assim, uma confusão. E, de repente, essa menina veio até mim, nós conversamos, e os pais, eles queriam que ela não tivesse mais essa dupla personalidade, então como se fosse sumir uma segunda personalidade. E são pais que têm uma visão um pouco mais limitada da questão espiritual, então tudo bem, já que nós também trabalhamos com outra parte, mesmo que não tenha a ver com religião, eles não queriam, eles queriam apenas a hipnose, então nós fomos só com a hipnose. E o que eu tratei dessa menina foi toda a falta de atenção que ela tinha dos pais. E nesse caso era realmente isso. Os pais sempre brigavam, nunca olhavam para ela se sentia realmente muito magoada. Era uma coisa muito dolorosa dentro dela. Então tem gente que fala que adolescente é frescurento, isso e aquilo, mas eles muitas vezes carregam dores da infância, dores que só vão crescendo, e a questão hormonal prejudica muito, porque aumenta muito aquilo que eles sentem. E eles são muito incompreendidos, sim, sabe? Eles são, sim, incompreendidos. Então, nesse caso, ela fez o tratamento da hipnose e ela nunca mais tentou suicídio. Desde então, ela nunca mais se machucou, nunca mais tentou se suicidar, nunca mais ela fez nada contra a vida dela. Mas acontece que a outra personalidade continuava existindo. E os pais simplesmente acharam que o tratamento de hipnose não tinha resolvido. Então, eles até falaram, olha, não funcionou, não dá certo, e ela precisa parar com isso, com essa chatice, com essa mania, ela tá querendo chamar atenção, você não tá vendo isso, não tá tratando isso. Então, assim, ficou mais complicado porque os próprios pais não viram que ela teve uma melhora, porque, afinal de contas, ela tá viva. E o que ela estava fazendo era tentar se matar. E ela parou com isso. E foi assim, absurdo que os pais não enxergaram, eles não estavam enxergando que o problema dela era eles. E que mesmo com a existência deles na vida dela, a gente conseguiu tratar isso. Então, eles não viram e eles queriam realmente um robozinho para controlar, né? E isso foi bem triste. Mas, só de saber que a menina ficou bem, eu nem liguei do que eles falaram. Nunca mais ela retornou, justamente porque eu falei a respeito disso, né? Que não tem como você tratar
só com a hipnose, você tem que fazer outros tratamentos, e eles não eram adeptos, mas a menina tá bem até hoje, ela tá viva, não tá machucada, ela não tenta nada contra a vida dela, nem contra a vida de ninguém. Então eu considero isso uma vitória 100%. Com certeza. É, exatamente. Certo, Vitória. E me fala uma coisa, com relação ao sono, no caso das crianças, né? O sono e a hipnose. Porque hoje muitos pais sofrem com essa questão do sono, né? As crianças não dormem, e isso vira um grande transtorno na vida das pessoas, né? Então, o que você me diz? Tem alguma saída para o soninho? Ah, com certeza. A hipnose, eu fiz isso, eu digo isso como uma pessoa que passou por essa experiência. Para quem me conhece sabe que eu tenho um filho que tem 5 anos e ele, até os 2 anos, ele não dormia. E não é que ele não dormia ou porque ele dormia mal, é que ele realmente não dormia. Então, dava 2, 3 da manhã, ele estava acordado, ele queria mamar o tempo inteiro, comer o tempo inteiro, e ele tinha fome de verdade, então era leite, né, que ele gostava de tomar de madrugada, e eu, como dentista, aquilo me deixava com um peso na consciência, mas eu fazia, porque eu precisava descansar, tinha outras coisas para fazer, e ainda assim ele não dormia bem, acordava cedo e mal-humorado. Então, eu estava vendo que aquilo era prejudicial a ele, né? E, de repente, veio a hipnose. E eu mesma apliquei hipnose nele depois de um tempo, justamente para que ele pudesse, como eu entendia que até os 2 anos seria normal, né? Assim, o normal, eu digo, aceitável a criança ainda acordar. A partir dos 2 anos, ele parou de acordar à noite para mamar. Mas ainda assim, ele dormia muito tarde, acordava muito cedo. E isso me deixava muito cansada, deixa qualquer pai e mãe cansados. Enfim, a criança fica irritada, ela não se comporta tão bem quanto ela ficaria se ela tivesse uma boa noite de sono. A gente sabe que isso é necessário mesmo para a criança, para o adulto, um mínimo de horas dormidas, né? E aí eu tratei o Pietro, meu filho, com hipnose. E eu fiz nele, ele foi super, assim, receptivo ao tratamento, e ele dorme super bem. Tem dias que ele quer dormir mais tarde, mas ele dorme até tarde. Então, ele tem o horário dele de dormir, ele tem a quantidade de horas necessárias para ele dormir. Então, se ele vai dormir um pouco mais tarde, ele vai acordar um pouco mais tarde. E se eu preciso acordar ele cedo no dia que ele dormiu tarde, ele vai ficar irritado. E isso, assim, eu acho isso fantástico. Significa que ele tem a rotina da quantidade de horas que ele precisa para dormir e se sentir saudável, para ele desenvolver de forma saudável. E cada criança vai ter o seu ritmo, o seu horário, mas funciona com qualquer criança mesmo, não importa a idade. E é muito bom tratar o sono. Geralmente, a gente entra em 2 momentos. O primeiro momento é o desespero dos pais, então a gente já trata a criança para que ela possa dormir, né? Não tenta entender o motivo dela não dormir. Então você dá essa sugestão de que ela vai dormir quando a mamãe der um beijinho, quando fizer um carinho, quando... Não importa, a gente vai dar uma sugestão, vai tratar de acordo com a idade, vai usar um palavreado que combine, coisas que ela já tem no próprio quarto, para que ela possa ficar mais tranquila e ao mesmo tempo tomar cuidado, né? Porque às vezes os pais falam, olha, tem aqui uma boneca que ela gosta de dormir abraçada, e de repente naquele dia você fala que vai dormir com a boneca, toda vez que abraçar vai dormir. E aquele dia a mãe pôs a boneca para lavar, vai ser um dia que essa criança não vai dormir. Então, assim, tem que ter também sensibilidade nesse quesito. A gente tem que fazer a criança ser a própria âncora, né? Relaxar, imaginar coisas que ela goste, a mamãe e o papai falarem coisas legais, o vovô, a vovó, não importa. Isso é bem interessante. A gente consegue. Depois, a gente entra num segundo momento. Esse segundo momento seria que a criança não dorme. Então, em qual momento que essa criança parou de dormir, ou se ela nunca dormiu, ou aconteceu algum trauma, de repente, de uma criança que dormia bem e parou de dormir depois que assistiu um desenho, um filme, ou ouviu alguma coisa dos pais, acha que tem monstrinho embaixo da cama, monstrinho no armário, então agora ela dorme, mas a gente tem que tratar o motivo dela não querer mais dormir. E aí vai ser bem interessante, porque você trata a causa. E aí, além dela dormir bem, dormir melhor,
ela vai ser mais tranquila, ela vai ser uma criança confiante, né? É bem importante isso. Vitória, uma outra questão que muitas mães reclamam, né, os pais, as dificuldades escolares. Tem algum momento em que a gente possa também, eu sei que é muito amplo, que tem muitas questões envolvidas, mas a hipnose tem o seu lugar nessa questão? A criança que tem Com um transtorno certeza. de hiperatividade, enfim, ou ela, enfim, distúrbios de atenção, esses rótulos, né, que as crianças acabam ganhando. Tem aplicabilidade nesse caso? Com certeza. Dependendo da idade, é mais difícil de tratar com a hipnose sozinha. Aí ela seria um coadjuvante. Uma criança um pouco maior, eu não consigo entrar sozinha no mundo dela. A criança menor, que tem esses distúrbios de transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, crianças que são depressivas, ansiosas, quando elas são menores, nesse processo de alfabetização, vamos dizer assim, nesse primeiro momento, se já é diagnosticado, a gente consegue tratar muito rápido, porque a criança ela te permite entrar no mundo dela ainda. Então, é diferente, eu não quero trazê-la para o meu, eu quero eu estar no mundo dela, né? Eu quero eu estar no mundo dessa criança. O autista, a mesma coisa. Então, a gente trata a criança autista, tanto que nós temos pacientes em comum lá no consultório, nós temos pacientes que tem o diagnóstico de autista, né, de algum espectro autista, e descobrimos em alguns momentos que essa criança, por exemplo, tem um paciente que gosta de ficar dando volta, dando volta. Não tem como eu falar para ele, olha, agora você não vai mais dar volta, você vai... Não, eu acho que a gente tem que fazer uma coisa chamada rapport, que é o que dá certo. Então, eu levanto e dou volta junto com essa criança. E eles costumam gostar muito de quando você entra no mundo deles, porque ninguém tenta fazer isso. Ninguém tenta entrar no particular do outro. As pessoas querem trazer o outro para o seu próprio particular, que é muito mais agradável e fácil. Quando você faz isso, eles se sentem mais seguros e acabam sem querer entrando no seu mundo. Então, vira uma troca, né? E a hipnose tem que ser essa troca, senão não funciona, tem que ter essa troca. Então, a gente consegue trabalhar com o autista, a gente consegue trabalhar com déficit de atenção, para que essas crianças fiquem um pouco mais focadas, menos irritadas, mais tranquilas para receber uma fala, um tratamento, um abraço, uma encostadinha no ombro, no sentido de o pai pode falar alguma coisa, a mãe pode falar alguma coisa, o professor pode trazer uma informação nova, e essa criança vai continuar receptiva a isso, né? Sim. Então, é bem fácil quando é mais nova. Quando é um pouquinho mais velha, como ela precisa estar um pouquinho mais no estado de transe, para a gente poder inserir essa informação, depende do espectro do que ela tem, a gente não consegue tratar só com a hipnose. Então, eu sempre falo dos florais, os florais quânticos, né? Por isso que a gente faz essa troca de pacientes, os florais de Bach, outros tratamentos. Geralmente são crianças que gostam muito de desenhos, né? Coisas coloridas. Então é bem interessante, até a própria cromoterapia, a gente consegue abaixar a vibração dessa hiperexcitação com uma luz azul, e a gente vai trabalhando, e aí entra com a hipnose também, com a sugestão. Funciona super bem. A única coisa que a gente não trata, nem em criança e nem adulto, são distúrbios de esquizofrenia, né? Que não que seja proibido, mas é um pouco perigoso você tratar somente com a hipnose, distúrbios como esquizofrenia na verdade, é basicamente isso, esquizofrenia e transtorno suicida, a não ser que você faça um tratamento coadjuvante, que foi como eu fiz com essa outra paciente que eu citei, né? Sim, é isso mesmo. Acho que a gente tem um capítulo aqui para falar sobre isso também, né? Com certeza. As técnicas que a gente utiliza nessas situações. Acho que a gente vai fazer uma live sobre isso. Vitória, quer falar mais alguma coisa a respeito da hipnose em crianças? Vai ter algum curso para quem quiser se formar, para quem quiser aprender a lidar, porque é um outro universo, né? Diferente da hipnose em adulto? Vai ter alguma coisa aí para a gente?
Esse ano acho que Então, não, nós né? estamos. Agora, esperar um pouquinho só. Mas a ideia é que nós vamos ter os cursos de hipnose realizados no Clara Luz. Eles são divididos em 2 módulos, sendo o primeiro módulo a introdução à hipnose, como que funciona, hipnose em adultos. E o segundo módulo, que é feito em uma outra data, é a hipnose, basicamente só sobre hipnose infantil, porque eu tinha uma professora de pediatria que dizia que a pediatria é como se você fosse fazer tudo aquilo que você faz no adulto, mas diferente para a criança. Então, você reaprende tudo e insere num mundo que é muito maior. Então, você aprende, tem que esquecer, aprender novamente. Por isso que nós fazemos de formas separadas. E não tem como fazer, ser hipnólogo de criança sem ter feito um curso de hipnólogo em adulto, porque precisa entender o comportamento, né? Precisa entender como funciona o comportamento humano. E o comportamento humano é observado a partir do adulto. Essa parte é bem importante. Bom, mas nós falamos também sobre dicas. Eu gosto muito sobre falar de hipnose em criança. Tratem os filhos de vocês com palavras positivas. Usem palavras diferentes que sejam menos agressivas. Ao invés de falar que o seu filho fez bagunça na sala, fala que a diversão foi muita, né? Que agora ele pode arrumar a diversão para outro dia. Ao invés de dizer que o seu filho causou um problema, diga que ele criou uma situação indesejada, mas que vocês conseguem consertar juntos, que tem solução. Troquem as palavras que vocês usem com os filhos de vocês. Usem palavras leves. A criança ela precisa estar acolhida. E não importa, todo mundo, todos os pais, não importa qual é a minha formação, qual é a formação, não importa. Todos nós vamos ter os nossos dias de falta de paciência, os nossos dias de cão, né, de ira, de fúria. Então a gente não pode esquecer que a criança também tem esse direito de ter o seu dia de fúria, o seu dia de ira, o seu momento os seus 5 minutos. Toda criança vai ter, todo adulto tem, né? É mais difícil administrar da criança porque a gente gostaria que ela fizesse o que a gente quer. E não é assim, porque o adulto que está ao nosso lado não faz o que a gente quer, a criança não vai fazer. Claro que a gente ensina para que as coisas sejam mais leves para os nossos filhos. Você quer que o comportamento seja aceitável, socialmente falando. Mas brinquem, falem coisas legais, usem palavras boas. Tentem evitar a palavra não, porque a palavra não te faz imaginar exatamente o contrário, né? Se eu te pedir agora, não pense numa casa amarela, eu tenho certeza que vocês todos pensaram numa casa amarela. Então não adianta falar, não faça bagunça, não mexa aqui, não... Explica de outra forma, se essa forma não está funcionando, tenta outra. Você vai ver que vai dar muito resultado. Durante o sono da criança também, vai lá no ouvidinho, sussurre coisas positivas, como chama pelo nome, fala mamãe te ama, papai te ama. Você já pode deixar de usar a chupeta, ou então você já pode dormir mais tranquilo, ou você já pode fazer xixi no banheiro para a criança que faz xixi na cama, ou ainda não desfraldou, e assim por diante. E lembrem-se sempre que cada criança é única, cada criança tem o seu próprio momento, não é porque o amiguinho ficou sem dente com 5 anos que o seu filho com 6 está atrasado, não é porque um dorme desde os 2 anos, o outro dorme desde que nasceu a noite inteira, que tem algum problema. Cada criança é única, e isso é muito importante. Muito bem, Vitória, muito bem. Muito obrigada, foi ótimo. Gratidão por estar aqui, tá? Sei que você está cansada, pertinho de ter mais um bebê, a minha netinha. E, enfim, agradeço muito a sua disposição de estar aqui hoje com a gente. E agradeço a quem esteve aqui e aqueles que vão ainda ver aí a nossa live um pouco mais à frente. E lembrando que para o ano que vem a Vitória vai estar ministrando os cursos de hipnose. Não percam essa oportunidade, tanto como terapeutas, mas também para a vida, né? Eu tenho certeza que se nós conhecêssemos um pouquinho disso, teríamos sido, talvez, pais e mães melhores, causado menos dor nos nossos filhos, né? E, enfim, assim nós vamos criando uma população de adultos mais amáveis, né? Que compreendem melhor os sentimentos do outro e, com certeza, vamos construindo um mundo muito melhor.
tá bom? Vitória, obrigada. Autoconhecimento é a chave, né? Autoconhecimento é a Com grande certeza. chave da felicidade nossa e dos próximos que virão. É isso aí. Gente, um grande beijo. Como sempre, tenha um lindo final de semana, uma semana abençoada e nos encontraremos novamente semana que vem. Não deixem de seguir o nosso canal e o Telegram. Lembrem que lá vocês podem ter todas as informações sobre a apometria e todos os trabalhos que a gente faz às sextas-feiras. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, Boa tchau. noite.